Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortes no Brasil. No período de 2004 a 2014, foram responsáveis por quase 3,5 milhões de óbitos, o equivalente a uma morte a cada 40 segundos. Muitos problemas causados pelas doenças cardiovasculares podem ser prevenidos e tratados adequadamente, garantindo qualidade de vida ao paciente. A cardiologia conta com variados exames que permitem prevenir doenças, confirmar diagnósticos e acompanhar a evolução do tratamento. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar de ecocardiograma com Doppler a cores transtorácico. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica cardiologista e ecocardiografista da Miocore Cardiologia, doutora Carla Rodrigues de Oliveira. Doutora Carla, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Vamos falar então deste assunto, doutora? Sim, sim. Deste exame específico? Sim, que é muito importante na cardiologia e está cada vez mais com a tecnologia, né, atual, cada vez mais nos dá subsídio para a gente conseguir fazer um diagnóstico, um acompanhamento melhor para o paciente. Vamos conhecer então, doutora? Sim, vamos. Vamos lá. Muito bem, agora a gente já está devidamente na sala do ecocardiograma. Doutora Carla, eu começo te perguntando o seguinte: o que é o ecocardiograma com Doppler a cores transtorácico e quais casos este exame é indicado? O ecocardiograma nada mais é que um ultrassom, uma ultrassonografia que capta imagens do coração, né? E usa o Doppler, né? Que o Doppler é uma parte do exame que é colorido e também tem um som que consegue fazer as medidas das velocidades sanguíneas intracardíacas, que depois eu vou demonstrar, que fica mais fácil. Ele é usado para vários casos, desde o paciente que quer fazer um check-up, paciente assintomático, com história na família de doença cardíaca mais rígido, né? E até várias doenças para fazer diagnóstico, algumas, e para fazer acompanhamento, né, do seu tratamento, como a hipertensão, né? Hipertensão para a gente ver se teve algum dano do músculo cardíaco, pacientes pós-infarto, para a gente ver se esse coração teve algum dano na função do músculo do miocárdio, do músculo do coração, arritmias, crianças, cardiopatias congênitas, né? Crianças que nascem com um problema cardiológico, é muito importante. Às vezes a gente é chamado logo que essa criança nasce, às vezes com horas de vida no berçário, para a gente fazer aí o diagnóstico e aí o possível tratamento, né? Às vezes são doenças que têm risco de vida se não for feito tratamento imediato para essas crianças. Então, existem várias outras indicações, assim, que a gente podia ficar horas falando e detalhando cada uma delas. Inúmeras patologias mesmo, né, doutora? É um exame muito importante. Doutora, o que difere este exame dos demais e o que pode ser avaliado através do exame? Tá. Existem outros tipos de ecocardiograma. Esse é o transtorácico, que a gente coloca o transdutor no tórax, e as imagens são obtidas no tórax. Existe o outro que se chama ecocardiograma transesofágico, que é como se fosse uma endoscopia. Esse exame já não é usado para check-up, já tem uma indicação mais específica. O paciente que é sedado e coloca uma sonda, uma outra sonda específica através do esôfago, e aí vê imagem através do esôfago na parte cardiológica. Existe o ecocardiograma fetal, que também por imagem do ecocardiograma, mas aí no feto, ainda na gestante, que a gente consegue ver o coração aumentado várias vezes, se tem alguma patologia das cardiopatias congênitas, que eu te falei, né? Se tiver alguma coisa grave, essa criança já nasce num hospital, que já pode ser feito a cesárea e em seguida já ir para o procedimento cardiológico. Existe o ecocardiograma com estresse farmacológico, que seria
parecido com o que é o transtorácico, mas aí vai uma medicação na veia do paciente que faz com que o coração esteja trabalhando como se estivesse fazendo um esforço físico, só que o paciente está em repouso e a gente faz imagem do coração durante um esforço, né? Que já é para ver coronária, obstrução nas coronárias, que já também é uma coisa específica. Bem, doutora, e como é feito o exame? Necessita de alguma preparação específica? Tem alguma contraindicação? Não tem preparação, o transtorácico não tem preparação, o paciente pode chegar na clínica a qualquer momento, inclusive é um exame que às vezes a gente é chamado pacientes de UTI, pacientes graves à beira do leito, né? Não precisa preparo nenhum e não tem contraindicação, qualquer paciente pode fazer o exame. Bem, doutora Carla, me diga uma coisa, esse tipo de exame, ele tem a indicação só do cardiologista? Não, Aguinaldo, qualquer médico, né, que esteja acompanhando o seu paciente, se tiver necessidade, ele pode solicitar. Inclusive, normalmente, por exemplo, os pediatras são às vezes os que mais solicitam, dependendo, né, da região, do que os cardiologistas, porque os pediatras às vezes desconfiam nas crianças antes de nós e depois é encaminhado para o cardiologista. O clínico geral também encaminha, o geriatra também encaminha bastante, mas qualquer especialidade pode indicar. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica cardiologista e ecocardiografista, doutora Carla Rodrigues de Oliveira. O assunto no programa de hoje é o ecocardiograma com Doppler a cores transtorácico. No próximo bloco, a doutora Carla demonstra como é feito o exame. A gente já volta. Olá! No informativo do Hospital São José de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, recorrente em muitos brasileiros, a apneia. E eu converso então com um especialista no assunto, o Dr. Fábio Souza, pneumologista, que nos explica então sobre um artigo desenvolvido recentemente que vai desvendar, digamos assim, doutor Fábio, sobre este problema. Conta um pouco pra gente sobre este assunto, sobre este artigo desenvolvido. Certo. Então, assim, a apneia obstrutiva do sono, ela comete 1 a cada 3 brasileiros. É 32,8%. Esse foi um estudo desenvolvido pela Escola Paulista, então já é bem determinado. É uma epidemia, então, uma epidemia nacional. E a gente vê isso muito no laboratório do sono, né? Então, a gente faz o exame do sono, que é a polissonografia, aquele exame cheio de eletrodos. Sim. E aí consegue determinar quantas vezes fecha a garganta de cada pessoa. Só para ter uma ideia, por exemplo, tem pacientes que fecham a garganta 30 vezes ou mais por hora de sono. Nossa. Então, é uma situação muito grave, que tem que usar aquela máscara CPAP. Só que nem todo mundo pode se adaptar, por exemplo, ao CPAP. Ele ajuda muito para o grau grave. Aparelho intraoral para um grau moderado, com queda do oxigênio, ou grau leve, ou o paciente que só ronca. Mas aí a gente pensou, tá, e o paciente, por exemplo, não tem dentes suficientes, que não pode usar o aparelho, ou que não consegue usar o CPAP, teria algum outro tipo de ferramenta, de terapêutica que a gente poderia utilizar? E observando que os pacientes nos relatavam de muitas vezes sentados, não roncavam tanto, não tinham tantas apneias, a gente fez um exame do sono retinho e depois ele mesmo foi controle, né, dele fazendo uma outra polissonografia inclinado com 15 centímetros. A mesma ideia do refluxo anterior, cabeceira elevado da cama. Colocava uns tijolões embaixo e inclinava. E aí a gente conseguiu reduzir o índice de apneia obstrutiva do sono em torno de 30% desses pacientes, em média. A gente pegou 52 pacientes e a gente publicou na Sleep and Briefing, que é a principal revista europeia de sono e que a gente vai apresentar no Congresso Mundial também de Sono, né? E no Congresso Brasileiro agora em novembro. Então teve uma repercussão muito positiva, está sendo difundindo essa terapêutica que já existia antes, mas não tinha sido bem determinada anteriormente. E hoje como é que os pacientes conseguem fazer esse tipo de tratamento? Enfim, é simples assim elevar a cabeceira da cama? Se conseguir elevar a cabeceira, claro que é uma terapêutica temporária, mas isso pode ajudar, né, se ele consegue utilizar. Ou a grande contraindicação, vamos supor, seria varizes em pernas ou edema de membros inferiores. Essa é a grande contraindicação. Até mesmo cama box, hoje em dia você consegue elevar a cama, né? E tem aqueles colchões um pouquinho mais inclinados que se usavam para refluxo, que talvez tenha benefício. Mas isso, o nosso tratamento mesmo lá foi inclinando a cama, a gente não utilizou esses tipos de colchão. Nossa,
muito bacana, então. Doutor Fábio, muito obrigada pelas informações, eu agradeço a participação do quadro e a gente conversa numa próxima oportunidade. Tá certo, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. O informativo do Hospital São José fica por aqui, a gente se encontra na próxima semana. Até lá! O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine, então, ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica cardiologista e ecocardiografista a doutora Carla Rodrigues de Oliveira, e o assunto do programa de hoje é o exame de ecocardiograma com Doppler a cores transtorácico. Doutora, vamos então a uma demonstração do exame? Sim, vamos. Aguinaldo, então, o exame é feito num aparelho como esse, né? Que é um aparelho de ultrassom, mas que tem o software, né? Para a gente fazer a parte do ecocardiograma. Então, ele usa outras de ultrassom, como eu falei, né? E ele, através dessas peças, né? Esse aqui é uma peça, que é um transdutor, que a gente chama, que ele vai obter as imagens da parte de cardiologia adulto, né? Existem outros ultrassons, por exemplo, esse aqui é para ver carótida, para ver vascular, existe esse aqui que é para ver a parte pediátrica, né, do coração, existem vários tipos. Então, e uma outra coisa até para o nosso telespectador entender, né, doutora Carla? Normalmente esse exame ele é feito às escuras, né? Isso, mas isso. como a gente está gravando Claro. hoje, nós estamos com... Sim, ele é feito mais assim, com um ambiente mais escuro. Mais escuro, porque né? as imagens ficam melhor vistas, né, no ambiente mais escuro. Certo. Mas assim, a gente vai demonstrar então num jovem, um exame normal, né, de 17 anos, para obter a imagem, porque aqui dentro do transdutor tem cristais Certo. que vibram, que lançam as ondas de ultrassom. A gente coloca o gel. Doutora, né? uma outra curiosidade com relação ao gel. Eu tenho certeza que quase que a maioria das pessoas acham que o gel ele facilita o deslizamento, né? É para isso mesmo, doutora? Também, Também, mas a função principal dele é ocluir o ar do meio ambiente. Por quê? Porque as ondas de ultrassom, elas não penetram adequadamente no ar. Por isso que órgãos como esôfago, intestino, estômago e pulmão, que tem ar, a gente não usa... Não utiliza o gel? Não usa ultrassom. Não usa o ultrassom? Não, assim, existe até... A parte pulmonar a gente usa ultrassom só quando a gente está desconfiando que tenha líquido no pulmão, né, na pleura. Certo. Porque aí consegue obter imagem, mas o ar dificulta essa imagem, então a gente usa o gel para bloquear o ar. Certo. Ficou entendido? Certinho. Então, a gente é um pouquinho mais para frente.
A gente, então, existem posições, né, específicas que a gente coloca para obter a imagem, né? No caso da parte cardiológica, o paciente fica de lado, à esquerda nossa, Certo. né? E, claro, né, que um paciente jovem, que o exame provavelmente é normal, o exame fica bem mais fácil de obter as imagens, né? Então aqui a gente está pegando um corte que a gente chama. Então existem várias posições que a gente coloca no tórax do paciente para obter cortes, como se a gente estivesse fazendo uma fruta, como a gente estivesse cortando, fatiando. Certo. Como se esse coração estivesse numa sala e tivesse 4 paredes, tivesse 4 janelas e a gente estivesse fora das janelas vendo o coração de vários ângulos, né? Então, aqui eu não coloquei o Doppler ainda, né? Coloquei só a imagem bidimensional desse coração, que aqui a gente pode ver, a gente desfrisar, eu vou congelar a imagem. Ok. Aqui a gente pode ver aonde é mais escuro, que o coração ele é oco, né? Tem 2 ventrículos e 2 átrios, ele é oco por dentro. Então, aonde tem essa imagem mais escura é aonde tem sangue, né? E essa imagem aqui mais acinzentada é o músculo cardíaco, né? E essas imagens, vou botar agora em movimento, que é mais fácil, que abrem e fecham aqui, ó, é a válvula, nós temos 4 válvulas, aqui a gente tá vendo a válvula aórtica, a válvula mitral aqui embaixo, com o átrio... Ela faz esse movimento faz de abre e fecha. Faz o movimento de abre e fecha, dependendo da sístole e da diástole, né? Aqui o coração está em diástole, né? Com a válvula mitral aberta, enchendo o sangue que vem do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e a válvula aórtica fechada. Agora eu vou mostrar em sístole, que é ao contrário. Aqui, a válvula mitral fechada, com a válvula aórtica aberta e esse músculo cardíaco do ventrículo esquerdo, que é o mais potente, que é o mais importante, ele está contraído para impulsionar o sangue para o resto do corpo via aorta, que a gente está vendo aqui a raiz da aorta só. Então, agora aqui a gente pode fazer as medidas, né? Então a gente consegue em determinado ponto, a gente consegue, aqui eu estou cortando o átrio esquerdo e a aorta a nível da válvula. E aqui a gente vai fazer a medida de todas as cavidades, né? Aqui eu tenho a medida da aorta. Aqui eu tenho a medida do átrio esquerdo e vou fazendo as medidas. As medidas estão normais, né? A gente tem uma faixa de normalidade. Aqui eu vou fazer dos ventrículos. Aqui eu tenho, nesse corte aqui eu tô vendo um outro corte do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. E aí a gente faz as medidas para ver a força de contração, principalmente do ventrículo esquerdo, que é o ventrículo mais importante, assim. E a gente faz as medidas, né? Aqui eu não botei o Doppler ainda, porque para as medidas não é importante, é mais para as velocidades, depois já vou colocar. Então, as medidas estão normais. Agora eu vou botar o Doppler colorido. O Doppler colorido, ele nos diz essa imagem de azul e de vermelho, ele nos diz a direção do sangue por dentro do coração, né? Então, é como se o transdutor estivesse posicionado aqui nesse vértice do triângulo, né? E a gente sabe que tudo que está se aproximando do vértice é vermelho, o que está se afastando é azul. Isso é princípio de física, né? Porque essa parte ela é física mesmo. Então, aqui é um exame normal, mas se, por exemplo, a válvula mitral ou a válvula aórtica tivesse alguma doença, ia fazer um mosaico, a gente ia conseguir ver pelo mosaico de cores que essa válvula ou estava mais frouxa, ou estava que a gente chama insuficiência, né? Ou mais apertada, que a gente chama estenose. Doutora, eu vou te interromper um pouquinho. Claro. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica cardiologista e ecocardiografista, doutora Carla Rodrigues de Oliveira. E o assunto do programa de hoje é o exame de ecocardiograma com Doppler a cores transtorácico. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta.
Eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou o cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Então, Aguinaldo, hoje eu vou falar sobre um produto que tem dado o que falar, que é o Sculptra. O Sculptra é um produto que é injetado na pele, que tem por finalidade principal o bioestímulo de colágeno. Com o aumento da produção de colágeno, ele tem como resultado o aumento da firmeza da pele e, portanto, a diminuição da flacidez. Com isso, a gente consegue melhorar aquela flacidez leve que algumas pacientes apresentam em braços, no abdômen, no glúteo, na coxa e principalmente na face. É importante ressaltar que de forma nenhuma ele substitui a cirurgia para aquelas pacientes que têm flacidez em excesso, mas pode, quem sabe, às vezes protelar a cirurgia para aqueles pacientes que não estão preparados para se submeterem a tal procedimento. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica cardiologista e ecocardiografista da Miocore Cardiologia, doutora Carla Rodrigues de Oliveira, e o assunto do programa de hoje é o exame de ecocardiograma com Doppler a cores transtorácico. Doutora, vamos então à segunda parte do exame. Vamos, Aguinaldo. É um exame que é feito continuamente, mas hoje, como a gente está gravando, a gente vai dividir em duas partes, né, doutora? Isso, vamos continuar então. Bom, Aguinaldo, a gente volta então com a segunda parte do nosso exame, né? Eu troquei então a posição do transdutor, que aqui já está noutra posição, que a gente consegue ver a aorta, como se tivesse visto de cima dela no corte, né? E outras válvulas que a gente não via no outro, que é a válvula tricúspide aqui e a válvula aórtica. A gente aqui consegue botar o collar de novo, que é um tipo de Doppler, só que agora eu vou botar, na verdade são 3 tipos, né? Eu vou botar o outro Doppler que a gente chama de Doppler contínuo. Eu botei o Doppler contínuo lá na válvula pulmonar e aqui eu consigo fazer as medidas da pressão lá da válvula pulmonar que leva o sangue para o pulmão, né? Tá normal, né? Agora eu vou mudar de posição de novo. Só inclina um pouquinho. No outro ângulo eu vou conseguir ver no outro corte do coração. Consigo ver. Aqui não é posição anatômica, tá, Aguinaldo? Isso aqui a gente aprende dos americanos assim, né? Então fica assim, não é anatômico. Então, os ventrículos estão para cima, os átrios para baixo, e o que é a minha direita, na verdade, é a esquerda. Certo. Tá? Então, a imagem está invertida. Okay. Aqui a gente consegue, de novo, com a cor, ver as válvulas. A gente consegue ver aqui muito bem a função do músculo do coração, quanto que ele consegue de força de bombear o sangue para o resto do corpo. Como é um exame normal, é um exame bem tranquilo. Doutora, uma outra curiosidade. Hoje nós temos aqui um paciente jovem, né? Sim. Magro. Sim. E aquele paciente obeso. Sim. Esse tipo de exame dificulta um pouco mais? Dificulta. Para visualização, digamos assim? Isso, boa pergunta, Aguinaldo, esqueci de comentar. Existem algumas situações que dificultam, sim. Toda dificuldade que o ultrassom tem dificuldade natural de penetração. Na gordura é uma.
e também pacientes com pneumopatia, doenças pulmonares ou fumantes, né? Não é que todos vão ter essa dificuldade, mas existe uma dificuldade maior do que uma pessoa jovem, com tórax mais magro. Criança tem uma imagem muito boa, né? Porque a criança normalmente tem um tórax que não tem musculatura, né? Agora, pode ficar de barriga para cima. Já estou assim na metade do final do exame, né? O exame também nos mostra uma parte da aorta. Só levanta o queixo, olha lá para cima. A aorta sai do coração e ela faz um arco lá no pescoço e ela dá esse arco aqui, ó. Que bonito, ó. E a gente consegue ver aqui se tem estenose ou não. A gente consegue ver também alguns vasos que saem da aorta que vão para o cérebro. Aqui tem um, que não é em todo paciente que a gente tem essa visualização tão adequada. Certo. Assim. Doutora, um exame totalmente indolor, o único Sim. inconveniente é o gel, né? O gelzinho Sim. mesmo. O gel é um pouquinho do frio da sala, porque Certo. o ar tem que ficar um pouquinho ligado por causa do aparelho, que tem uma saída de ar quente potente, a gente tem que resfriar ele. E aqui no abdômen, que as pessoas acham que eu tô vendo o abdômen, mas na verdade eu tô vendo o coração por baixo, né? Aqui tá o fígado, os 2 átrios e os ventrículos, muito importante pra gente ver essa parte aqui, quando o paciente tem defeitos no septo interatrial. E basicamente é esse o exame. Claro que aqui a gente tem as fotos que a gente faz, a gente para um pouquinho mais, né? No exame aqui a gente pode, aqui no mesmo aparelho, por exemplo, a gente coloca aqui o átrio direito, a sigla, né? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito e o fígado, porque aí a gente vai bater as fotos que depois vão ser impressas junto com o laudo para ir para o médico assistente, né? Ok. O médico que pediu. Doutora, quanto tempo esse exame? Um exame normal, assim, do jeito como eu fiz, uns 15 minutos, Uns né? 15 minutinhos. Mas existem, assim, de pacientes de UTI, de pacientes mais graves, paciente com válvula, tá? Que eu esqueci de comentar, pacientes pós-operatórios, que botaram prótese nas válvulas, que aí a gente fica, às vezes, meia hora, 45 minutos. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje nós falamos de ecocardiograma com Doppler a cores transtorácico. E eu quero dizer para o nosso telespectador que nos assiste, doutora, que este exame está disponível aqui na Miocore Cardiologia. Bem, doutor, eu falei lá no início, na minha introdução, que o índice de mortalidade por doenças cardiovasculares é muito grande, né? A cada 40 segundos morre uma pessoa vítima de algum tipo de problema cardíaco. Quais seriam as recomendações que a doutora deixaria para o nosso telespectador? Aguinaldo, assim, ó, consultar o seu médico de confiança uma vez por ano, medir sua pressão arterial, o colesterol, glicemia, triglicerídeos, não fumar, fazer atividade física, enfim, ter uma vida saudável. Ora, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica cardiologista e ecocardiografista, doutora Carla Rodrigues de Oliveira. Doutora Carla, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada também, Aguinaldo. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. E NutriBlue, o melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.